Saudações a todos. Nós vamos ver no livro Luz no Lar, psicografado pelo Chico, e que tem mensagens de vários espíritos. Nós vamos ver um que foi trazido pela Irmã Dulce, uma companheira aqui do plano espiritual, nos traz uma profunda lição, nos narrando a sua dor imensa que a enlouqueceu, nos relatando como ela se comportava ali na sua encarnação e os desdobramentos que o seu estado de espírito trouxe para a sua vida. A sua forma de ser, a sua forma de se colocar na vida, as amarguras, né, que se seguiram por este comportamento, culminando numa prova muito grande. Já vimos com certeza em outros momentos, mas de quando em quando, possivelmente nem faça tanto tempo assim, mas é uma página muito comovedora que nos alerta muito sobre o nosso estado de humor, na forma como nós temos que estar ali nos nossos dias, evitarmos de todas as formas esse mau humor, ou até aquilo que se chama bipolaridade, essa mudança repentina de humor, né? Então, fiquemos atentos a tudo e o depoimento dessa irmã Dulce vai nos ajudar muito. É intitulado Confissão Materna. Então, vamos lá. Sou trazida a narrar-vos triste episódio de minha derradeira existência no mundo. Onde, porém, as palavras que me possam exprimir a desolação? Ainda assim, amigos espirituais asseveram que devo falar às mães, e obedeço. A providência divina honrou meu coração, concedendo-me um lar na terra, mas dentro dele era eu a irritação em movimento. Nunca cheguei a examinar minha cegueira de espírito. Em minha inquietação e egoísmo, dedicava-me a descobrir as faltas alheias. Respirando entre a maledicência e a desconfiança, notava golpes nos mínimos gestos de amizade espontânea. Então ela trazia ali um modo de ser muito comum, em que as pessoas ficam ali muito machucadas, tudo que acontece foi com intenção ruim, tudo que é dito é para ferir, né? Fica ali armado, amargurado, angustiado, desconfiando de tudo e criticando a tudo e a todos. Esse era o estado dela, né? Como muitas vezes, muitos de nós podemos nos encontrar assim. O próprio tempo não escapava. Toda a temperatura no curso de cada dia me encontrava despejando condenação. A chuva ensopa, o calor asfixia, vento de peste, melhor que o frio nos mate a todos. Qualquer bagatela me arrancava blasfêmias. Deus não me atende. Não oro mais. Por que não morri na hora do nascimento? De todas as mulheres, sou a mais infeliz. Alimentando a ira por vício, estimava que os outros me acreditassem enferma. Vejam, nós vimos aí no áudio passado aquela Malvina também que queria que todos tivessem piedade dela, né? Ela se dizia doente, sofredora, se dizia passando ali por necessidades materiais, endividada, quando nos foi narrado que eles viviam, tinham uma vida muito de facilidade, sim, uma abundância, né? Mas é para despertar a piedade no outro. Então, é um estado íntimo de uma doença muito grave, talvez das mais graves, é o sentimento de autopiedade. Quando nós temos pena de nós mesmos, e é interessante que isso independe ali das nossas situações, como vimos ali na Malvina, né?
tudo favorecendo ela naquela condição, né? Quando temos pena de nós mesmos, nós queremos que os outros tenham pena de nós, porque nos sentimos os coitadinhos e ficamos irritados quando não nos acham coitadinhos, né? É muito interessante. E a complexidade da alma humana, né? É muito interessante. E então aqui nós vimos, ela está nos narrando, estimava que os outros me acreditassem enferma, sem perceber que me transformava a pouco e pouco em fera humana sob a jaula da pele. Se meu esposo, leal e amigo, surgia calmo, esbravejava contra ele, acusando-o de inerte. Se ponderava quanto a despesas desnecessárias, chamava-lhe de imediato unha de fome. Se me estendia alguma dádiva menos cara, interpretava-lhe a gentileza por sovinice. Se me ofertava uma lembrança de preço, queixava-me da mesma forma, gritando-lhe em rosto que ele nunca passara de um mané gastador. Foi nessa disposição insensata que me ergui excitada no dia terrível da provação. Às 7 horas da manhã, acordei meu filhinho de 8 anos para as lides da escola e escutei-o a choramingar. Estou doente, mãezinha. Hoje quero ficar com a senhora. Não posso sair. Tenho dor de cabeça. Uma parada. Estou doente, mãezinha, né? Num estado normal, uma mãe vai observar. Um filho que acorda, estou doente, mãezinha. Vai ver se ele está com febre, vai pôr a mão na testa, ver se ele está quente, vai olhar a sua fisionomia. Evidentemente, por mais maroto que seja esta criança, não é? Toda mãe vai observar, porque mesmo as crianças mal acostumadas, melindrosas, até preguiçosas, que não querem ir à escola, ocorre que estejam adoentadas em algum momento. Então, é claro que uma mãe, no seu estado normal, vai observar antes de dizer: você não está doente, isso não é nada, vamos para a escola, né? Mas aqui a situação era outra. Então ela nos conta: precipitada, frenética, não me contive e bradei. Preguiçoso, trate de levantar-se. Doente com essa cara, era só o que faltava. Chega o que sofro. Mãezinha, deixa que eu fique hoje só. Levante-se, levante-se, menino. Transtornada, sentei-o à força. Ordenei-lhe que se calçasse, ao que se opôs, pedindo suplicante: mamãe, não me deixe ir, hoje só. Encolerizada, tomei um dos seus sapatos, colocando-o no pé com a violência de quem espanca, e ouvi-o clamar em altos gemidos: ai, ai, mãezinha, um espinho, um espinho. Sujeitei-o com mais energia ao calçado, alegando arbitrária: malandro, não me venha com mentiras, escola ou surra. Nisso, porém, meu filhinho empalideceu e desmaiou. Retirei o sapato e vi que um escorpião escondido no fundo lhe descarregara todo o veneno. Ó Deus, de infinita bondade, tu que foste imensamente piedoso para confiar um anjo a uma leoa,
Por que não eliminaste a leoa para que o anjo conseguisse viver? O que se passou alcança o indescritível. Apesar de toda a medicação, em breve tempo, minha ternura, que a dor desentranhara, ao rebentar-me o coração de pedra, apertava simplesmente um cadáver miúdo de encontro ao peito. As horas no relógio continuaram as mesmas. Entretanto, de minha parte, não mais me reconheci. Ai, ai, mãezinha, um espinho. Aquelas palavras gemidas cresceram em minha alma. Jamais o equilíbrio, não mais a esperança. Minha cabeça encaneceu, meu pensamento destrambelhou. Chorei até que meus olhos parassem alucinados na noite da loucura. Acusei-me até que o manicômio me asilasse e até que o manicômio me escondesse piedoso o agoniado transe da morte. Desencarnada, encontrei a mim própria, dementada, atormentada, arrependida, padecente. Vamos dar uma parada para compreendermos. Nós vimos que ela fala o dia da prova. Acordei meu filhinho de 8 anos para as lides da escola, escutei-o a choramingar. Não, é aqui que ela fala. Foi nessa disposição insensata que me ergui excitada no dia da terrível provação. No dia terrível da provação. Então, a provação aconteceria, nós precisamos compreender isso. A provação aconteceria. Esse filho de 8 anos não partiria para o plano espiritual em função de um desequilíbrio, né, da mãe, se não estivesse dentro do quadro das provações. Então, de fato, esse menininho, esse filhinho partiria. O escorpião estava lá, num dos sapatos. Vamos buscar entender. O escorpião estava lá num dos sapatos. Ele, na verdade, não estava doente como ele se julgou doente. Ele estava pressentindo a morte. O espírito pressente. Nós podemos pensar, é um menininho de 8 anos? Não, é um espírito, né? O espírito não tem idade. O espírito pressente a morte. Diante do pressentimento, é comum recuar. Podemos até depois falar de outros exemplos. É comum o espírito, ele pressente o desencarne, ele tenta recuar. Ele tenta não ir a um lugar em que ele vai ali encontrar o desencarne, mas ele vai, porque é a força das coisas, é uma atração muito grande que te leva ao cumprimento da prova, porque você veio já inserido nessa prova e as coisas se dão, né? Por força das coisas, é assim que se dá, dentro das leis divinas que nos regem. Então, ele sabia dentro dele, né? E ele queria ficar. Aí nós podemos pensar, e como se daria esse desencarne? Se daria em algum momento. Ele estava se sentindo doente, possivelmente ele ficaria na cama, aquele escorpião poderia subir pela cama, ou ele depois, se sentindo melhor, né, se levantaria, colocaria o sapato e seria picado pelo escorpião. Porque o escorpião não estava ali por acaso. Né? Temos que entender isso. O escorpião não estava ali por acaso. Fazia parte de uma situação. Ela sofreria muito a perda do filhinho, mas ela não teria o sentimento de culpa, porque o que a enlouqueceu, além da dor da perda do filho,
O que foi uma coisa que fez enlouquecê-la a ponto dos cabelos ficarem brancos de um dia para o outro, a ponto dela ficar dementada na própria encarnação, ela perdeu a lucidez, ela enlouqueceu. E o que é enlouquecer nessas condições? É quando nós não conseguimos mais lidar com a realidade, quando a dor é muito grande, quando a dor supera a nossa capacidade, infelizmente, porque nós deveríamos buscar, sim, o equilíbrio para enfrentar as situações. Com a mesma coragem que cometemos o engano, com a mesma coragem nós temos que enfrentar. É assim que nós aprendemos. Mas é comum esse processo de fuga. E a loucura é um processo de fuga. E ela então acaba enlouquecendo pela culpa. Dementada, é internada, né? E é ali no local em que ela estava internada que ela encontra a morte do corpo, né? E se vê no plano espiritual também dementada. É isso que nós estamos vendo agora. Desencarnada, encontrei a mim própria, dementada, atormentada, arrependida, padecente, amparada por benditos mensageiros da caridade, tenho recebido consolo de vários círculos consagrados à prece. Dizem que os supostos mortos devem falar às criaturas em aprendizado na terra, para que as criaturas da terra lhes aproveitem o aprendizado. Será talvez por isso que hoje, algo reanimada para abraçar o trabalho reeducativo que me espera, estou sustentada por benfeitores entre os vossos ouvidos, não somente para rogar-vos um pensamento de auxílio, mas também para repetir às irmãs, a quem Deus confiou as alegrias do lar: mães que pisais no mundo, compadecei-vos de vossos filhos, corrigi amando, ensinai servindo. À frente de qualquer dificuldade, conservai a paciência e cultivai a oração. Dulce. Ficam esses profundos ensinamentos. Ensinamentos não nos faltam, que consigamos viver em equilíbrio, que consigamos construir um estado de serenidade nesses dias tão difíceis, em que os tormentos que vivemos, né, acentuando-se nos tempos aí da pandemia, das consequências da pandemia, que fez com que nada mais tenha voltado como era antes. É importante que entendamos que os desequilíbrios se alastram, os desequilíbrios se acentuam. Parece que nós, seres humanos, tomamos uma decisão. É impressionante, mas parece que tomamos uma decisão. Uns se colocando: eu quero viver em equilíbrio. E tem buscado o equilíbrio, e tem buscado manter-se num estado de equilíbrio. Mas outros tantos parece que se permitiram, se definiram, talvez até num processo de fuga, não? Dentro disso que estamos falando, quero viver em desequilíbrio, né? Então, são pessoas que estão sempre colocando para fora as amarguras, os azedumes, sentindo ali a vida como uma coisa muito pesada e despejando esse fel em tudo e em todos, com raiva do mundo, com raiva de todos. Parece que estamos vivendo isso, em que uma grande maioria determinou: não quero ter saúde mental. Acordemos, reflitamos muito para revertermos essa situação, porque isso não é possível. As crianças estão aí mostrando o que está sendo viver num lar desestruturado. As crianças estão mostrando
Que estejamos atentos, então, a essas reflexões. Que fiquemos em paz. Olá, hoje nós vamos concluir o capítulo 13 do livro Médiuns e Mediunidades, que iniciamos na semana passada, e vamos aproveitar agora a oportunidade para efetuar a conclusão do mesmo. Esse livro é pelo Espírito Viana de Carvalho, através da mediunidade de Divaldo Franco. Capítulo 13, Educação das Forças Mediúnicas. No último encontro, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco, que cabe ao médium a educação das suas forças mediúnicas, Ou seja, temos que educar a nossa mediunidade, já que ela é dinâmica. Então, a educação mediúnica também é constante. Se a mediunidade é dinâmica, a educação mediúnica se faz permanente, assim como a vigilância, a oração, o estudo, o hábito aí do estudo, de nos conscientizarmos do fenômeno e também nos burilarmos, moralmente, para que sejamos instrumentos úteis, cada vez mais úteis. Eu vou voltar 3 parágrafos para poder contextualizar melhor hoje e ficar um pouco mais fácil a compreensão. Cada dia, o médium defrontará sensações novas e viverá emoções que lhe cabe anotar, de modo a treinar o controle pessoal, estabelecendo a linha demarcatória entre a sua e as personalidades que o utilizam psiquicamente. Então, esse autoconhecimento, essa percepção do médium entender que aquele pensamento, aquela comunicação, aquelas sensações não são dele, mas sim do espírito. Entretanto, pode acontecer ali durante o evento mediúnico, nós já falamos sobre isso, mas sempre é importante nós lembrarmos que a mediunidade é quando tem um espírito comunicante, E existe também a questão do animismo, que é o espírito do próprio médium que está recordando ali de suas vivências e se manifesta, Então, dentro ali do evento mediúnico pode acontecer essas duas situações. A atividade na área da caridade ilumina-o e a oração fortalece-o, resguardando das influências prejudiciais que pululam em toda parte, por serem resultado da conduta moral dos homens em estados de desencarnados. Então, por isso que se faz importante, necessária, mandatória essa vigilância no bem, nos mantermos em atitude de prece, desde o momento em que despertamos do nosso sono físico, ali ao longo do dia, muitas vezes esses eventos mediúnicos, essas sessões, essas palestras ocorrem à noite. Então tivemos ali ao longo do dia vários pensamentos, várias situações. Então é importante nós nos mantermos firmes, ligados ao trabalho. Esse trabalho ele é preparado dias, horas antes. Então, o médium que está ali destinado àquela comunicação, ele está sendo preparado, ajudado, assistido. Então, o que cabe a nós como médiuns? Sintonizarmos com esses mentores espirituais, estarmos ali em condições, nos colocarmos em condições para o trabalho. E como que nós fazemos isso? Através da vigilância dos nossos pensamentos, cuidar ali das nossas atitudes e dos nossos pensamentos ao longo dos dias, fazermos as nossas preces, buscarmos nos alimentar de uma forma ali mais leve, isso também ajuda, leituras edificantes. Então, se possível, entre o trajeto de nossos lares ou dos nossos trabalhos até o centro, que a gente possa já ir se ligando através de uma leitura, de uma música edificante, já mudando ali o nosso padrão mental. Então, quando nós adentramos as portas do centro, nós temos que nos desligar, das nossas atividades diárias, das nossas dificuldades. O nosso pensamento tem que estar aonde estamos, que é nesse trabalho.
Então é importante chegar com antecedência, se possível participar de algum estudo ou levar um livro para ler enquanto a sessão não começa, tomar o nosso passe, passarmos ali pelas câmeras de passe já e mudando, nos ligando ao trabalho. O cultivo do silêncio interior e do recolhimento favorece a educação mediúnica por aguçar as percepções parafísicas, ensejando mais amplas possibilidades de intercâmbio espiritual. Então, temos que ter ali o hábito da reflexão, do calar, que nós falamos na semana passada, calar os nossos pensamentos, acalmar a mente através do quê? Trocando esses pensamentos agitados, essas questões mais rotineiras, essas obrigações diárias que temos, por alguns instantes, onde meditamos ali, lemos uma mensagem, Tem tantos livros de mensagem que são ali fáceis da gente carregar, são pequenos. Vamos, ter esse hábito e cada vez mais a gente começa a se perceber, começa, a ter essa conduta que é importante para o médium. A conduta do estudo, da reflexão, da prática mediúnica. E aí nós vamos começar, efetivamente, de onde nós paramos na semana passada. Contudo, a sucessão do tempo é que adestrará o médium para bem servir, equipando-o com os recursos hábeis para tornar-se um bom e dúctil instrumento, usado pelos bons espíritos, que dele se acercam e se interessam por conduzi-lo no cumprimento dos deveres a que se vincula. Tudo leva tempo, A gente vive talvez uma época, uma era onde a nossa mente não está no nosso corpo, A gente está muito à frente, muito acelerado, sofrendo aí de ansiedades, de preocupações, inclusive de coisas que nem irão acontecer, mas a gente está sempre lá na frente ou querendo dar passos, muito passos, quando o ritmo é outro, o ritmo da aprendizagem, Existe, se diz, uma curva de aprendizagem. A gente não se torna um expert, um especialista, um profundo conhecedor, estalando os dedos do dia para a noite. É a mesma coisa com a mediunidade. Então, tem todo um período ali de adaptação e principalmente de frequência, para refinamento. É como se fosse numa orquestra, aquela maestria, ali, o tanto que você faz, Não é mecânico. Não é agir de forma mecânica, Tantos anos que eu estou aqui. Não, tem a nossa parte, o nosso trabalho, esse trabalho de ascensão, Que cabe a cada um de nós como médiuns, Os aprofundamentos, os estudos, é um labor, é uma jornada, Então, é isso que vai nos tornar um instrumento cada vez mais útil. Não é o tempo, é a dedicação. Então, a sucessão do tempo ligada e atrelada, evidentemente, ao bom propósito de servir. E aí a gente vai abrindo mais canais, Vai tornando mais mediúnica, vai afinando, vai sintonizando cada vez mais no trabalho. Tem que ter essa sensação de pertencimento, que se dá através da frequência mesmo, do grupo, participar ali desse grupo. O que pode acontecer e a gente tem que vigiar é que às vezes uma pessoa tem ali uma mediunidade mais ostensiva e ela começa a frequentar uma casa, começa ali, e quando ela percebe ali aqueles sinais de melhora, porque ela vem trazendo talvez uma obsessão, um transtorno, uma dificuldade, ela começa a perceber esses sinais de melhora ali, ela para. Ela começa a abandonar, começa a ser envolvida novamente, Sabe aquela coisa, se matricula na academia, frequenta 1-2 meses, depois os outros 4 meses do plano semestral abandona. Tem que se recomeçar, E tem que ter a persistência até que aquilo se torne
faça parte de nós, da nossa rotina. Então, vigiar também, porque às vezes o médium pode cair nessa situação de começar a frequentar, de começar a ir, né, de repente dar aquela pisada no freio, começa a ter situações, porque essas situações ocorrem, nós não podemos, né, negar, às vezes, da própria dinâmica, trabalho que muda-se para uma outra casa, então tem que se tentar ajustar, né? Passar por uma orientação, olha, eu não tenho mais condições de vir durante a semana, posso vir no sábado, né? No caso da casa de Fabiano, né, que temos sessões até o sábado, aos domingos não, assim. Ou horário, olha, eu frequento a sessão da terça, passa por orientação se você não está conseguindo mais, né? Se tudo está, né, de uma forma que a sua rotina não está te permitindo, converse com os orientadores da casa, busque ali um ajuste, né? Mude o dia, mas não abandone o grupo, não abandone o trabalho. Não se deixe ser tragado por essas questões materiais que tanto podem interferir, né? É muito importante a gente ter a vigilância também nesse sentido, né? Temos os nossos deveres materiais, as nossas obrigações, as rotinas dos nossos lares, mas temos que ter também o mesmo comprometimento em relação ao trabalho espiritual. É um trabalho. Não é uma distração, não é um local de lazer, não é um local onde a gente só vai pedir o reajuste. E sim, a gente tem que contribuir. Em todo e qualquer fenômeno mediúnico, o intercâmbio dá-se pelo perispírito do encarnado, que favorece a imantação psíquica do agente, nele plasmando as suas características que facultarão a perfeita identificação, culminando às vezes em admiráveis fenômenos de transfiguração. Então, nós sabemos, né? Nós que estamos encarnados, é o espírito, o perispírito, que é o nosso corpo fluídico, e o nosso corpo de carne, o corpo físico, que é o corpo físico que morre, né? O espírito é eterno. Então, quando ocorre o nosso desencarne, o corpo físico é decomposto e o nosso espírito permanece, né? Então, quando a gente fala que a ligação mediúnica ela é feita mente a mente, é um caminho, né, digamos assim, né, entre aspas. O espírito comunicante sensibiliza o nosso perispírito, que se liga à nossa mente, né, a mente do encarnado. E aí o encarnado vai sentir, né, as sensações vão ir para o corpo físico, através do veículo que é o cérebro, né? Então, o espírito sensibiliza o nosso perispírito, que sensibiliza o nosso corpo físico. E aí as duas mentes estão ligadas, né? Mente do espírito com a mente do médium, né? E o médium ali sente essas sensações do espírito comunicante, né? Então, às vezes sente esse desconforto, enjoo, mal-estar, a sensação de frio, a sensação de calor, a sensação ali de uma dor profunda que o espírito sentiu e que ainda está ligado àquela dificuldade. Então, o espírito, quando ele vem se comunicar, ele traz essas emoções, esses sentimentos, e é comum que o médium ali, psicofônico, né, venha sentir, e é através desse mecanismo, né, não é que está sendo ali sensibilizado o corpo dele, mas a ligação é mente a mente, é de espírito para espírito. A lei dos fluidos, isto é, a identificação fluídica entre o médium e o espírito, constitui fator relevante para uma comunicação harmônica, pois que, se eles são contrários, se exteriorizam em faixas vibratórias diversas, muito dificilmente se pode esperar resultados positivos. A meta da caridade, em sua essência,
deve constituir o campo de trabalho do médium, no qual se burila e aprimora, iluminando consciências e socorrendo os que sofrem, como no outro lado da vida, carentes e ansiosos por alento, paz e libertação. Então é um trabalho realmente de caridade, de acolhimento, sem julgamento, mas não é um agasalhamento da dor, né? O médium tem que saber, entender, né? Se é um espírito que está trazendo aquela dor, aquela dificuldade, às vezes até aquela violência, aquele acesso de raiva, ele pertence ao espírito e não ao médium. Por isso que é bem essa questão da prática, do estudo, de se autoconhecer, para poder identificar o que é meu como médium e o que vem do espírito, e você sendo ali um instrumento útil, ajudando nesse processo dessa comunicação, que tanto bem fará ao espírito que está em tratamento, que foi trazido por acréscimo da misericórdia de Deus a um trabalho, a uma sessão, para que ele pudesse ser orientado, guiado, começasse a entender, né, que já desencarnou, ou a necessidade ali de se tratar, de perdoar, de aceitar a ajuda, né, de despertar, saindo daquela situação difícil, né, às vezes de séculos. A educação mediúnica é para toda a existência, pois que, à medida que o médium se torna mais hábil e aprimorado, melhores requisitos são colocados para a realização do ministério abraçado. Que é exatamente isso, né? A mediunidade é dinâmica. Quanto mais ali afinado, mais você será requisitado para outros trabalhos, né? Para outras práticas mediúnicas. Você vai servir melhor, você vai ajudar melhor dentro do evento mediúnico. A mediunidade, portanto, para desdobrar-se, necessita da anuência do seu portador, exceto nos casos de obsessão, quando irrompe mediante a violência da agressão dos adversários do sensitivo, que desta forma se desvelam, requerendo atendimento e compreensão. Então, o espírito Viana de Carvalho, ele fala sensitivo, né? Mas são os médiuns. Então, veja, ali durante o momento do evento mediúnico, o médium está permitindo, né, que seja feita o trabalho mediúnico, né, essa comunicação. E aí ele compara, no caso obsessivo, é uma outra situação, né, que ali tem a aceitação, né, nossa aceitação mediante ali ao assédio, a influência do espírito obsessor, essa troca, né, essa simbiose que acontece. Não sendo irrepreensível médium nenhum, a vigilância há de constituir-lhe norma de segurança, reconhecendo na sua fragilidade a força para o sucesso da empresa espiritual. Então, é muito importante, né? A vigilância. O médium tem que se conhecer, mas ele também tem que se vigiar. Como ele procede, o que está acontecendo com ele, né? Como que ele está sentindo, né? É o autoconhecimento mesmo, e temos que nos vigiar, sabe? Aquelas tendências que nós temos, a gente conseguir vigiar e não deixar que elas ocorram, aquele controle que é necessário, né? E através, hoje eu consegui me conter, hoje eu evitei certas atitudes, hoje eu consegui conter pensamentos, sentimentos, e aquilo vai indo, né? Vai nos ajudando. A semelhança de enxada benéfica, quanto mais o médium trabalha, mais aguça a percepção, qual aquela que, mais cavando, mantém a lâmina sempre afiada e útil. Então é um instrumento que quanto mais ele é utilizado, melhor ele fica, mais ele trabalha, mais afiado ele fica.
né? Ao passo que se formos inconstante, invigilante, né, ficaremos ali criando até mesmo a ferrugem, encostados, né, uma enxada assim encostada num canto, guardada, sem utilidade, né? Vivemos momentos importantes também, onde devemos fazer o quê? O melhor aproveitamento do tempo, desta encarnação, dessa bênção que nos foi concedida, que é a mediunidade. O candidato, pois, à mediunidade, que sente os seus primeiros sinais, educando-se e educando-a, capacita-se para ser obreiro do mundo melhor de amanhã, vivendo desde agora numa estrutura paranormal e abençoada, né? Que bonito esse parágrafo, né? Então, a partir dos primeiros sinais, nós temos que nos educar. O médium tem que se educar e educar a mediunidade. Então, fica aqui para as nossas reflexões esse capítulo e até a semana que vem, se Deus quiser.